Essa questão aqui é bem interessante, ela caiu no Enem. E, assim, no tempo que ela caiu, eu resolvi com os meninos do terceiro ano da época, eles ficaram mesmo assim bem em dúvida nessa questão. Ela é bem interessante porque ela é questão de leitura. Ela não é tão difícil, a gente tem que se atentar na leitura dela, e eu acho bem típico do Enem. Eu gosto sempre de estar trazendo ela para os alunos. Vamos lá, olha só. Opa. Vamos lá. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma. Aí, ó, ele me deu a imagem, ainda me deu uma legenda aqui, né? Tá dizendo aqui, B minúsculo, largura do fundo, tá aqui, ó, largura do fundo do silo. Aqui é um silo, né? Tá aberto aqui em cima, o fundo tá aqui embaixo. B maiúsculo, largura do topo. C, comprimento do silo. H, altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura do topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Entendi foi nada, professor. E agora? Bom, vamos atentar aqui à pergunta final. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas. Então, o que nós queremos saber? Quantas toneladas de forragem cabe nesse silo? Quantas tonelagens? Ou toneladas. Tonelagens, ó. Quantas toneladas de silo? Aí, vamos retornar um pouquinho para ver a informação que ele nos deu aqui. Ó. Ele nos deu que 1 tonelada de forragem ocupa quanto? Quanto de volume? 2 metros cúbicos. Opa, eu já tenho uma relação que vai ser suficiente. Por quê? Ó? Se ele me diz que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, quero saber quantas toneladas vai caber ali. Então eu preciso saber o quê? Quantos metros cúbicos tem esse reservatório, ou seja, o volume desse reservatório. Então, a única coisa que eu preciso encontrar por enquanto é o volume desse reservatório que tem que formato, que ele já até me falou, que é um prisma. Então, eu preciso saber o volume, metro cúbico. Aí eu vou saber quantas toneladas cabe, né? Porque, ó, se 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, digamos que eu calculei lá e esse silo ele tem exatamente 2 metros cúbicos. Então, quantas toneladas vai caber? 1. Se ele tiver 4 metros cúbicos, aí já cabe 2 toneladas. 3 toneladas é com um volume de 6 metros cúbicos, e assim vai. Então, nós vamos saber o volume desse silo aí. Agora, como é que nós vamos calcular o volume? Primeiro, se ele me disse que é um prisma, eu já posso colocar aqui que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Ou, se for um paralelepípedo, A vezes B vezes C. Ou, se for um cubo, A ao cubo. Então, vamos ver aqui primeiro que tipo de prisma é esse. Quem consegue me dizer qual é o tipo de prisma que nós temos aí? É um prisma triangular, é um prisma quadrangular, é um prisma pentagonal, hexagonal, um paralelepípedo, é o que esse prisma aí? A gente pode ser induzido a imaginar o seguinte, que ó, esse B maiúsculo e esse B minúsculo representam as bases do prisma, né? Eu posso pensar o seguinte, aqui em cima é a base, aqui embaixo é outra. Mas não é, porque nós temos que lembrar que no prisma, as bases elas são opostas e congruentes. Esse em cima que eu tenho, em cima aqui, eu tenho que figura? Um retângulo. Esse retângulo de cima é igual a esse retângulo de baixo?
Não. Não, porque observa que em cima é mais largo, embaixo é mais estreito. Então, o retângulo de cima é maior do que o retângulo de baixo. Opa, peraí, então isso aí não é a base. Então o que, que vai ser a base aí? Ah, eu vou ver esse retângulo aqui do lado. É igual a esse outro aqui do outro lado? Iguais eles são. Eles têm a mesma medida, né? Ó. Esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Tem a mesma medida desse do fundo aqui. Porém, eles são opostos, são paralelos? Não, observa que um está inclinado para cá, o outro está inclinado para cá. Ó. Então, eles não são paralelos. Quais as figuras que sobrou para eu verificar aí? Essa aqui, ó. Que figura é essa aqui, galera? Eu acabei de marcar. Que figura é essa? Que polígono é esse aqui? Hã? Um trapézio. Exatamente. Ó. Tenho aí um trapézio. E aqui, oposto a esse trapézio, eu tenho o quê? Um outro trapézio igual. Ó, achei a minha base do prisma. Então, na verdade, esse prisma aqui ele está deitado. É, ó, essa aqui é a base do prisma. Base do prisma. Então eu vou fazer isso, eu vou calcular que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então a área da base vai ser a área do trapézio aí, ó. E quem é a altura desse prisma, galera? Quem é a medida ao que é a altura desse prisma? O que é a altura do prisma? A distância entre as duas bases. Qual é a distância entre as duas bases aqui? Esse C. Então a altura do prisma é esse C aí, que é o comprimento do silo. Certo? Então é outro detalhe que a gente tem que atentar também, porque alguns alunos, mesmo depois de a gente fazer isso, quando a gente foi calcular a altura do prisma, ele utilizou esse H aqui, ó. Mas esse aqui, esse H aqui, que é a altura do silo, na verdade é a altura de quem? Do trapézio. Não é? Ó? Ele é a altura do trapézio aqui, ó. Ele é a altura da base. Altura do trapézio. Então agora vamos lá. Se eu já sei como é que eu vou calcular o volume desse prisma, é a área da base vezes a altura. A altura, que é o C, o comprimento, eu já tenho. C é a altura do prisma, que eu vou usar como H maiúsculo para não confundir com aquele H minúsculo, certo? A altura do prisma é igual a quanto que ele me disse aqui? 20 metros. Vamos pegar as medidas. Ó. Ele me disse o seguinte, considere um silo de 2 metros de altura. Quem é essa altura do silo, galera? O H minúsculo. Então ele me diz que esse H aqui, que é a altura do silo, é 2 metros. 6 metros de largura do topo. Quem é a largura do topo? O B maiúsculo. Ó, a largura do topo é 6 metros. E 20 metros de comprimento, que é o C, é 20 metros. Certo? Então vamos lá. Como a gente quer o volume do prisma, vamos focar nisso. Vamos calcular primeiro a área da base desse prisma. Como é que se calcula a área da base de um trapézio, galera? Vou colocar primeiro só a fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é a área de um trapézio. Agora vamos ver quem é a base maior desse trapézio aqui da figura. Na figura, quem é a base maior? Esse B minúsculo aqui, ó. Quem é a base menor? O B minúsculo. E a altura desse trapézio? O próprio H aqui, ó. Então já está nas mesmas letras lá, eu vou deixar lá. Eu já tenho os valores, então eu substituo, ó. Base maior, 6 metros. Altura, 2 metros. E a base menor, quanto é? Ele não me deu. Aqui é o grande segredo da questão. Ele me diz o seguinte, que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Para cada metro da altura do silo. Ou seja, se a altura do silo tem 1 metro, quer dizer que a largura do topo vai ter
meio metro a mais que a do fundo. Se a altura do silo for 2 metros, quer dizer que a largura do topo tem quanto a mais que a largura do fundo, galera? Se a altura do silo é 2 metros, 2 metros é 1 metro mais 1 metro. E ele diz que para cada metro da altura, o topo tem 0,5 a mais que o fundo. Então ele vai ter 0,5 por esse metro e 0,5 por esse outro metro. Ou seja, ele vai ter quanto a mais? 1 metro. Porque a altura tem 2 metros, o topo ele tem 1 metro a mais, 1 metro a mais que a largura do fundo. Ou seja, se a largura do topo é 6 metros, a do fundo vai ser quanto? Ó, a largura do topo tem 1 metro a mais que a largura do fundo. A largura do topo é 5 metros, a do fundo vai ser quanto? 5 metros, porque a do topo tem 1 metro a mais. Ela tem 6. Se ela tem 1 metro a mais, ela tem 6, então a outra tem 5. Por que isso? Porque para cada metro da altura ela tem 0,5 a mais. Como a altura tem 2 metros, vai ser 0,5 mais 0,5. 1 metro a mais que a do fundo. Certo? Então a área da base desse prisma, que é a área desse trapézio, vai ficar o quê? Ó? A base maior, que é 6, mais a base menor, que é 5, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2, sobrou o quê? Que a área da base aí é 11 metros quadrados. Ou seja, o volume do prisma vai ficar quanto? A área da base, que é 11, vezes a altura do prisma. Qual é a altura do prisma? A distância entre as duas bases. Ó, é o C. Ó. A altura é igual ao C. É igual a quanto? 20 metros. 11 vezes 20. E quanto é 11 vezes 20? 220 metros cúbicos. Encontrei o volume do silo. Se eu encontrei o volume, agora nós vamos encontrar quantas toneladas de forragem cabe. Uma regrinha de 3. Ó. 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, quantas toneladas vão ocupar 220 metros cúbicos? Certo? Então, fica o seguinte, ó, 2x igual a 220. X é igual a 220 dividido por 2. E é igual a 110 toneladas. Essa é a nossa resposta. E aí, deu para entender a parada? Complicado. Essa questão é um pouco difícil por causa daquela questão ali da altura do método do silo, né? E também pelas as letras que ela utiliza, porque assim, ó, ela dá a altura do silo lá no H, né, que é a altura do silo, mas essa altura do silo não é a altura do prisma, ela é a altura da base do prisma. A altura do prisma é o quê? O comprimento desse silo. Ó. Esse silo é um prisma deitado. Então o comprimento do silo é a altura do prisma. E a altura do silo é a altura da base do prisma. E é essa questão aqui da altura também, né? Que eu vi que vocês parece que não entenderam muito bem. Para cada metro de altura, a largura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Olha, para cada metro, cada 1 metro de altura, o topo tem 0,5 a mais que o fundo. Então, se é para 1 metro, ele vai ter 0,5 a mais. Para 2 metros, ele vai ter o quê? 2 vezes 2 de 0,5, dá 1. Se tivesse 3 metros, aí teriam 3 de 0,5, ou seja, 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que é 1,5. Se a altura fosse 4 metros, aí teria quanto a mais? 4 vezes de 0,5, ou seja, 2 metros a mais e assim sucessivamente.